Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa nona aula de Python. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre comparações e condicionais e como que a gente pode usá-las para expressar a ideia de verdadeiro e falso e também como executar trechos de código apenas em certas condições. Essa aula vai ser muito importante para entender as próximas, que é sobre laços. Bom, para começar, a gente vai entender como que funciona a comparação no Python. Então, basicamente, eu fiz um código aqui, e aí vocês estão vendo que eles mandam true ou false. O true, o que quer dizer? É verdadeiro em inglês, e o false é falso. Então, basicamente, ele olha, quando você coloca print e entre parênteses alguma comparação que você quer fazer, ele te fala se essa comparação é verdadeira ou não. Então, 5 maior que 4, isso é verdade? Sim, então ele me deu true. 5 é igual a 4? Não, então é false. 5 é diferente de 4? Sim, então é true. 5 é menor do que 4? Não, então é false. 5 é maior ou igual a 4? Sim, então é true. 4 é igual a 2 mais 2? Sim, então é true. 5 é menor ou igual a 4? Não, então é false. O menos 7 é menor ou igual a 3 elevado a 2? Ou seja, menos 7 é menor ou igual a 9? Sim, então é true. Então, é isso que basicamente a programação nos dá em verdadeiro e em falso, em que você pode mandar alguma coisa para ele que já é pré-estabelecido na sociedade, né? Que 5 é maior que 4, 5 é igual a 4, não. Então, e aí ele te responde se é verdadeiro ou falso. E é importante vocês verem que esses operadores aqui quer dizer o igual, que quando você está comparando os números, né, se 5 é igual a 4, aqui quando você coloca um diferente antes do igual, ou uma exclamação antes do igual, quer dizer diferente. Aqui é o maior igual, que é só colocar o maior e depois o igual, e o menor igual é o menor e depois o igual. Bom, agora imaginem que você é um astronauta ou uma astronauta e está em Marte e recebeu o pedido de socorro de uma amiga. E ela é a Suzy, se chama Suzy, e ela está em uma espaçonave que quebrou, assim. E você precisa ajudar ela. Na mensagem que ela te mandou, você conseguiu ver qual era a posição dela, mas você precisa agora ver para onde você precisa ir para encontrar ela. Então você tem a posição dela, mas você não sabe para onde você precisa ir. Então a gente vai fazer uma comparação entre a posição dela e a sua para ver para onde você precisa ir. E a gente vai estabelecer que você está na posição 00, que é lá na home. Então, primeiro a gente vai atribuir a posição x da Suzy, a gente vai dizer que é um inteiro, que a gente quer uma resposta inteiro, input, para você falar que você quer a resposta do que eu estou perguntando. Então, Suzy, qual sua posição horizontal? E esse /n é para você basicamente quebrar a linha. Então, para não ficar tudo junto assim, você coloca o /n para ir para outra linha. E aqui eu vou pedir a posição y dela. Então, eu quero um número inteiro. Então, a minha pergunta, que eu quero uma resposta para a pergunta de Suzy. Qual sua posição vertical? Então, eu vou rodar só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, aqui, ele pergunta qual a sua posição horizontal, porque eu coloquei o input, então ele está esperando uma resposta minha. Então, eu vou colocar 10. Enter. E, Suzy, qual a sua posição vertical? Aí, eu vou colocar, não sei, 5. E aí tá, é esse o código. Mas se, por exemplo, eu colocar Suzy, qual a sua posição horizontal? Eu defini que eu quero um inteiro de resposta, mas se eu colocar 0.5, 0.6, vai dar erro, porque eu não falei que eu quero um número decimal, eu falei que eu quero um número inteiro. Então ele vai dar erro. Para isso que serve você também definir qual é o tipo de resposta que você quer. Então vamos continuar aqui. Bom, aqui basicamente o que eu vou fazer? Eu tô falando Suzy x é maior que 0, ele tá falando que é uma string,
então que é tipo uma palavra, e ele vai falar SUSY x, a variável SUSY x é maior que zero, e aí ele vai dar true ou false. Eu vou rodar esse aqui só para vocês verem. Então, por exemplo, SUSY, qual a sua posição? Então, 10. SUSY, qual a sua posição vertical? 7. A gente sabe, o que está no SUSY x é o 10. Então, SUSY x é maior que zero? Sim. Então, vai ficar SUSY x é maior que zero? True. Viram? Aí, agora eu vou fazer outras comparações. Bom, aqui eu escrevi e aí eu tô, então, fazendo SUSY x, a posição da SUSY na horizontal é maior que zero, e aí ele vai falar se sim ou não. A posição da SUSY na horizontal é igual a zero, e aí ele vai falar se é falso ou verdadeiro. A posição da SUSY horizontal, aqui eu escrevi errado, é menor do que zero, e aí aqui ele vai mandar se é verdadeiro ou falso. É importante falar que quando você coloca igual, você está comparando as coisas. Então, isso é igual a isso, aí por isso que ele vai dar verdadeiro ou falso. Se você coloca igual, só igual a gente fez aqui na variável, você está atribuindo um valor a essa variável. Então, você está guardando em SUSY x o 10. Quando você coloca igual, você está comparando eles. Então, vamos rodar o código. Qual a sua posição horizontal? Eu vou colocar 3. Qual a sua posição vertical? Vou falar 8. Então, a posição horizontal da SUSY é maior do que zero? Sim. É igual a zero? Não. É menor do que zero? Não. Então, true, false, false. A posição vertical da SUSY é maior do que zero? Sim, porque é 8. Então, true. É igual a zero? Não. Então, false. É menor do que zero? Não. Então, false. E é assim que vocês usam, então, a comparação. Nesse código aqui, a gente basicamente fez o mesmo que o código passado, só apenas jogando essa parte do SUSY x maior que zero em uma variável. Então, aqui a gente chamou de SUSY à direita. Então, o SUSY x menor que zero a gente jogou na esquerda, maior do que y a gente jogou acima e menor do que y abaixo. Então, aqui o nosso print ficou, ele vai falar SUSY x maior que zero, e aí depois ele vai falar se é verdadeiro ou não. Então, aqui a gente está fazendo a mesma coisa vendo a comparação, né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui 10 e 9 é a posição vertical da SUSY, então, ó, ele só está dando verdadeiro ou falso, porque ele vai ver se essa parte aqui, se SUSY x é maior que zero, realmente é válido. Então, aqui foi só outra maneira de escrever a mesma coisa. E para que a gente utilizou esse str, né? Esse str é basicamente para falar, igual eu tinha que falar que aqui eu quero um número inteiro, isso aqui eu tô falando que eu quero uma string. E o que é uma string? São basicamente caracteres, assim, é um grupo de caracteres. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre, a gente vai deixar na descrição do vídeo algumas coisas sobre strings. Bom, agora vamos dar uma olhada na parte de condição. Então, aqui é uma estrutura bem básica dele, né? E vocês vão ver um pouco mais pra frente que dá pra fazer mais coisa. Até mesmo nessa aula, vocês vão dar uma olhada. Então, basicamente, o que tá falando? If, que é se em inglês, né? Se algo acontecer, então... Então, aqui é basicamente isso. Se, dada a comparação, for verdadeira, então execute o código que a gente colocaria aqui. Bom, agora vamos exemplificar o que a gente aprendeu agora, que foi o if. Então, primeiro, a gente importou as bibliotecas. Segundo, aqui na variável x a gente colocou um inteiro, então a gente quis que a pessoa desse o inteiro e perguntou qual sua posição horizontal. E aqui no y a gente perguntou qual sua posição vertical. Então, depois de guardar nessas duas variáveis a posição horizontal e a posição vertical, a gente colocou aqui no GoTo e essa posição. Vocês se lembram do mapa do plano cartesiano que vocês aprenderam ou relembraram na terceira aula? Então, aqui
Primeiro vamos fazer no primeiro quadrante. Mas primeiro eu vou terminar de explicar aqui. Então, basicamente, ele está falando se x for maior que zero, então se a nossa posição horizontal for maior que zero, então ele vai printar acima. Se nossa posição horizontal for menor que zero, então a gente vai printar abaixo. E se for igual a zero, a gente vai printar no meio. Então, vamos rodar o nosso código. Ó, aqui, qual a sua posição horizontal? Então, como a gente quer no primeiro quadrante, o x e o y precisam ser positivos. Então, o x. Qual a sua posição horizontal? Então, vou falar 100. Qual a sua posição vertical? Precisa ser positivo também, então 200. Então, vocês vão ver que a setinha vai até a posição 100, 200, e aí ele vai falar se a minha posição horizontal vai estar acima, abaixo ou no meio. Então, como nosso x é maior que zero, é 100, então ele vai pintar o acima. Vocês viram aqui, ele pintou acima e aqui ele foi até o ponto 100, 200. Agora, vamos fazer um para o nosso segundo quadrante. Então, o x tem que ser negativo. Então, vou colocar menos 100. Nossa posição vertical, que é nosso y, vai ser positivo. Então, vou colocar 100. Então, como o nosso x foi menos 100, então é menor que zero. Então, foi abaixo, o que está condizente, e ele foi aqui para o segundo quadrante. Lembrando que aqui onde ele começa é sempre a origem, então é o home, é o 0, 0, é o ponto 0, 0 do plano cartesiano. Agora, no nosso terceiro quadrante, os dois, tanto x quanto y, são negativos. Então, qual a sua posição horizontal? Então, vamos falar menos 100, menos 150 dessa vez. Qual a sua posição vertical? Menos 150 também. E aí, como a gente só tá vendo a nossa posição horizontal, né? Como o nosso x é negativo, então ele pintou abaixo. Agora aqui, no nosso quarto quadrante, nosso x é positivo, então vou colocar 100. E nosso y é negativo, vou colocar menos 200. Então, como o nosso x é positivo, então printou o acima. Agora, essa estruturazinha aqui, basicamente é a mesma coisa, só que com um complementozinho. Então, se a nossa comparação for verdadeira, ela executa esse código. Se não for verdadeira, então vai executar outro código. Então, é simplesmente se você tem duas condições, você não precisa fazer um if, depois outro if, depois outro if. Você já tem essa artimanha, vamos dizer, e só colocar o else, e aí ele vai executar o outro código sem ter que você usar vários ifs. Agora a gente vai aprender sobre o else, vamos exemplificar. Então, basicamente aqui colocamos um inteiro e pediu a posição horizontal, como vocês já sabem. E dessa vez eu deixei fixo aqui o y. Então, aqui, se a nossa posição horizontal for maior que zero, se isso for verdade, printa acima. Se isso não for verdade, então você vai printar abaixo ou no meio. Então, vamos rodar. Qual a sua posição horizontal? Então, eu falo, por exemplo, 300. 300 é maior do que 0? Sim, então ele vai ter que printar acima. Então, vocês viram que até foi para fora, mas ele printou acima. Agora, se a gente fala qual a sua posição horizontal, eu falo que é 0. Então, ele é maior do que 0? Não, ele é igual a 0. Então, ele não vai printar acima, ele vai printar o else, que é, se não for essa parte do código aqui, então você vai printar essa parte aqui. Então, por isso, ele printa abaixo ou no meio. Porque também a gente não especificou direito aonde que ele estava, né? E a gente mandou ele printar que só estava abaixo ou no meio. Eu não sei direito, ele pode tanto estar abaixo ou no meio, mas a gente não sabe. E aí, por último aqui, qual a sua posição? A gente vai falar que ela é negativa. E aí, menos 100 é maior do que zero? Não. Então, a gente vai executar essa parte do código aqui e não essa aqui, porque ela não satisfez as condições de x maior que zero. Então, basicamente, ela pintou de novo abaixo ou no meio. Bom, e mais uma estrutura aqui para vocês
de condicional é essa aqui. Então, se essa comparação for verdadeira, então ele vai executar esse primeiro código, como a gente estava fazendo até agora. E aí, o que entra de diferente é esse elif, que é o else, a mistura do else e do if. É basicamente assim. Se essa condição aqui não for verdadeira, ou seja, ela for falsa, então eu vou ver essa condição aqui. Se ela for verdadeira, então eu vou executar esse código aqui, esse outro código. Se ela for falsa, então eu vou para esse else, que é tipo o resto, assim. Então, se não satisfaz nem essa primeira condição, nem essa condição aqui, então eu vou executar esse código aqui. Nessa parte aqui, a gente vai exemplificar igual a gente exemplificou os outros. Então, de novo, a gente tem a nossa coordenada x. Se a nossa coordenada x for maior que zero, então eu vou printar acima. Se a nossa coordenada x não for maior que zero, então eu vou vir nessa condição. A nossa coordenada x é menor do que zero? Se for verdadeira, eu vou printar abaixo. Se ela for falsa, então eu vou para o próximo. Então, aqui não tem nenhuma condição, então é basicamente falando, eu vou printar então no meio. Se ela não está acima nem abaixo, então ela só pode estar no meio, né? Então, essa é meio que a condição que nos resta. E vocês lembram que anteriormente, quando você só tinha o else, você só poderia ver se ela era acima e depois com o else você usava ela abaixo e no meio, ou você poderia usar no if acima e no meio e com o else só abaixo. Então aqui não, você usando o elif, você pode separar essas condições do jeito que você quiser. E também aqui, se você tivesse mais condições, né, que no momento, nesse exemplo a gente não tem, mas você poderia colocar mais elifs aqui, por exemplo, elif de outra condição aqui, x maior que 100, não sei. E aí você poderia printar que x é maior que a coordenada horizontal é maior do que 100. Não sei, gente, eu tô só inventando aqui. Mas, basicamente, é isso. Você vai vendo se a condição é satisfeita. Se ela for satisfeita, você vai printar uma coisa, senão você vai passar para a próxima condição e ver se ela é satisfeita ou não. Então, vamos lá. Qual a sua posição horizontal? Então, vou começar com os nossos famosos 100. Então, o 100, ele é maior do que a nossa coordenada x, né? O 100 é maior do que zero? Sim. Então, eu vou printar acima. Então, ele nem olha esse resto de código aqui. Ele só vai ver que ele realmente é maior. Então, ele vai falar que é acima. Que foi o que ele fez. E aqui a gente também mandou ele a tartaruguinha andar, né? Agora, vamos colocar menos 100. O nosso menos 100, ele é maior que zero? Não. Então, vou para a próxima condição. Ele nem olha essa parte aqui, ele só vai para a próxima. O x, ele é menor do que zero? Sim. Então, ele vai fazer esse código aqui. Então, print abaixo. Então, vai printar o abaixo, que está escrito aqui. E aí, nosso último, qual a sua posição horizontal? Zero. O zero é maior do que zero? Não. Então, ele nem vai olhar, vai para o elif. O zero é menor do que zero? Não. Então, ele vai para o else, que é a única coisa que restou. Então, ele vai só printar no meio, porque o zero é igual a zero. Então, é a única condição que restou. Por isso que ele printa no meio. Bom, esse último exemplo vocês que jogam bastante no computador, para se movimentar, você utiliza o W, o A, o S e o D, né? Então, o W, ele vai para cima, o A, ele vai para a esquerda, o S, ele vai para baixo e o D, ele vai para a direita. Então, aqui a gente vai fazer esse movimento, vai mostrar como seria utilizado, né? E aí, aqui basicamente, essa entrada lower, como está escrito, é um comando que deixa a letra minúscula, e aí o usuário pode usar, quando você for colocar
for responder aqui, você pode colocar tanto letra maiúscula quanto letra minúscula, e aí não vai fazer diferença. Então, vamos rodar o código aqui para vocês verem. Então, ele primeiro pergunta, aperte, fala, né? Aperte WASD para se movimentar. Então, se a nossa entrada for W, então ele vai para 0, então X vai para 0, então quer dizer que ele não vai andar na horizontal e vai andar um passo na vertical. Então, e o nosso passo a gente falou que era 100, então ele basicamente vai para cima. Aqui, se essa condição não for satisfeita, se não apertar em W, então ele vai ver a pessoa apertou o A. Se ela apertou o A, vai para esquerda e o Y continua em 0. Então ele só vai para esquerda. Se a pessoa não apertou o A, então ele vai para o próximo. Ele apertou o S? Sim. Se sim, então vai para baixo. Mas se ela não apertou o S, então vai para o próximo. Ela apertou o D? Se sim, ela vai dar o passo para a direita, e se não, vai para o else, que é não entendi. Então, vamos fazer todas as condições, vamos testá-las. Então, vamos começar com um D. O que ele vai fazer? O D, vamos ver, a nossa entrada é igual a W? Não. A nossa entrada é igual a A? Não. A nossa entrada é igual a S? Não. Nossa entrada é igual a D? Sim. Então ele vai dar um passo para a direita. Então, passo para a direita. Próximo. Vamos colocar... nossa entrada é igual a W? Não. Nossa entrada é igual a A? Sim. Então, vamos dar um passo para a esquerda. Passo para a esquerda. Vamos colocar H. Nossa entrada é igual a W? Não. Nossa entrada é igual a A? Não. Falso. Nossa entrada é igual a S? Falso. Nossa entrada é igual a D? Falso. Então, não entendi. Então, ele vai pintar não entendi. Não entendi. W. Nossa entrada é igual a W? Sim. Então ele vai para cima. Vai para cima. E por último, S. Nossa entrada é igual a W? Falso. Nossa entrada é igual a A? Falso. Nossa entrada é igual a S? Verdadeiro. Então ele vai para baixo. Aqui, vai para baixo.